YouTube. Fique à vontade para fazer. Pedro, só peço, por gentileza, você consegue começar a gravar para a gente a aula? Já iniciou já, Bruno. Perfeito. Então é isso, pessoal. Eu trouxe um conteúdo um pouquinho extenso, peço até desculpa por isso. Acho que a gente vai cobrir aí 1 horinha, mas a ideia também é que essa aula seja para tirar dúvidas. Então, já abro aqui, fique à vontade para abrir o microfone, perguntar, não precisa ter preocupação nenhuma com isso, não. Ou mandar lá no chat, se preferir, tá bom? E a gente vai monitorando aqui e eu vou falando um pouquinho sobre essas temáticas que a gente subiu às aulas, que é o diagnóstico energético, que é uma arma muito importante quando a gente fala sobre eficiência energética, diagnosticar, né? Saber o que está acontecendo ali dentro de uma edificação, de uma indústria, enfim, entender o que acontece para encontrar oportunidades de melhorias. A gente falou sobre benchmark de energia, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui também, bem rapidinho. Falamos sobre medição e verificação, que é um ponto-chave também nessa questão. Medição e verificação é como quantificar o que não foi consumido, né? Como quantificar a sua economia. Então, abro aqui inicialmente para as perguntas, tá? Vou falando aqui, fique à vontade para abrir o microfone, tá, pessoal? E aí a gente vai batendo esse papo, tá certo? Então, ninguém manifestou por enquanto, então eu vou trabalhando aqui com o material, tá, pessoal? Vocês estão vendo bem a tela aqui? Tá tranquilo? Acho que sim, né? Manda um okzinho aí no chat, porque eu já vejo aqui. Mas a ideia inicial aqui é falar um estudo de caso de um diagnóstico energético, de como que aconteceram as coisas, para chegar, para como a gente entrou numa edificação, esse de um edifício. Então, a gente fez um diagnóstico energético em uma edificação, acompanhamos a implementação de uma série de ações de eficiência energética, é, verificamos qual que é o grau de eficiência da edificação através de um benchmark de energia, então comparando essa edificação com outras edificações antes da implementação das ações de eficiência energética e depois dessa implementação. E a gente fez também a medição e verificação dos ganhos, né, dessas ações que foram implementadas. Então, o primeiro passo, isso aí vem da aula da semana passada também, que a gente fez, é entender como que é o consumo de energia dessa edificação. E se ele tem uma correlação com a temperatura, né? Então, a gente vê aqui qual que é o consumo de energia dessa edificação. Ela tem alguns picos aqui, mas nada muito significativo, sempre em torno aí dos 350, um pouquinho menos aqui, né, uns 325, ao no máximo aos 390 kWh ali por mês, e esses dados que a gente monitorou foi de dezembro de 2017 a novembro de 2018, a gente viu que não tinha uma sazonalidade muito grande e nenhuma relação muito expressa pela temperatura. Então, a gente vê um aumento muito significativo da temperatura aqui de junho para setembro, mas o consumo não tem um aumento tão significativo assim. Então, a gente entendeu que, para essa edificação, o consumo pode estar atrelado à temperatura externa, mas não é uma correlação muito forte a princípio. Então, beleza. Então, a gente já tem algumas informações sobre a edificação. O segundo passo que a gente teve nesse edifício é percorrer todo o edifício, levantando dados de lâmpada, de equipamentos de tomada, equipamentos, todos os tipos de consumidores de energia, né? Então, a gente levantou informações sobre elevadores. Lá é uma central de água gelada, então quem já assistiu às aulas sobre sistemas prediais já sabe, né, que é essa central de água gelada, que é um grande equipamento de condicionamento de ar, que normalmente é o coração da edificação, é o que mais consome energia ali dentro do edifício. Então, é uma central de água gelada com 2 chillers muito robusto e que funcionavam ali de em torno das 7 horas da manhã até as 19 horas da noite para manter a temperatura agradável para a população. E outro fator muito importante é onde está situada essa edificação. Essa edificação em específico estava em Brasília, né? Então, a gente já tira algumas conclusões sobre a temperatura da região, a umidade da região, a gente sabe que é um clima mais seco, enfim, isso tudo é insumo para o nosso diagnóstico energético e entender quais são as possíveis melhorias ali.
Aí, seguindo aqui, pessoal, então depois de identificar todos os consumidores de energia da edificação e medir alguns pontos específicos e tudo mais, a gente chegou nisso aqui, ó, que é um breakdown de energia, que faz o seguinte, ele divide todo o consumo da edificação, tudo que ela consome, pelos usos finais. Então, a gente tem aqui um consumo de cozinha, uma carga bem baixo, elevadores, que normalmente as pessoas acreditam que elevadores têm um consumo muito alto de energia, mas perante uma edificação, um edifício como um todo, o consumo normalmente é baixo, tem um consumo de outros aqui que não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Aí entramos no sistema de climatização. O sistema de climatização tem o chiller, o compressores na parte de refrigeração, a gente tem a parte de ventilação em troca de ar, que ali é os pancóis, os ventiladores mesmo, que fazem o insuflamento desse ar mais gelado, e temos toda a parte de rejeição de calor, que aqui nesse caso é as torres de resfriamento. Então, o processo, né, só passando aqui, pincelando como que é o sistema funciona, o chiller, ele tem o papel de deixar de deixar a água gelada, né? Então, quem faz a climatização dessa edificação não é um fluido refrigerante igual no sistema, no split, né? Um equipamento de ar-condicionado pequeno. É a água gelada. Então, o chiller, ele baixa a temperatura da água gelada que circula entre a edificação. Então, essa água gelada sai aproximadamente 8 graus ali do chiller e retorna, né? Então passa por toda a edificação, pelos ventiladores, fancóis, e volta para o chiller a uns 14 graus. Então é isso, a água gelada está roubando o calor do edifício, né? E o chiller é quem expulsa, né? Reduz a temperatura dessa água gelada de 14 a 8 graus, reduz ainda mais, e para resfriar o chiller, a gente ainda tem uma torre de condensação, onde circula uma água com uma temperatura normal ali, que passa por todo o chiller, faz uma troca de calor do chiller com a água e joga depois esse calor para o ambiente. Então, basicamente é isso, uma central de água gelada, né? Bem rápido, viu, gente? Então, para entender melhor esse sistema, que é bem complexo, a gente tem que voltar lá na aula de sistemas prediais, se eu não me engano, 2, que é que fala exclusivamente sobre chiller, né, central de água gelada, e sobre VRF, que é uma outra tipologia de sistema de climatização de grande porte. Então, só para a climatização desse edifício, a gente tem 10% para o chiller, 3% para ventilação e mais 6% aqui de rejeição de calor. A gente tem um consumo referente à exaustão e ventilação das garagens, do subsolo. A gente tem iluminação com 8%, carga de tomada com 2% e 65% do consumo desse edifício é de data center. Então, ele tem um processador de dados gigantesco, são duas salas cofres, né? Onde há uma climatização 24 horas por dia e os processadores estão ali também trabalhando 24 horas por dia. Por isso, o grande consumo. Então, esse edifício é um edifício muito atípico do normal, que a maioria do consumo está aqui no data center, e normalmente a gente mapeia onde está a grande maioria do consumo para aplicar ações de eficiência energética, porque reduzir 1% aqui do consumo do data center é um valor, né, pensando em consumo de energia, muito maior que eu reduzir 1% do consumo da central de água gelada, entendeu? Então, a gente já faz essa distinção, esse breakdown, para saber onde atacar, onde implementar as ações de eficiência energética. Pronto, evoluímos aí nesse processo, chegamos a medidas de eficiência energética, foram mapeadas diversas ações, a gente mapeou, se eu não me engano, 20 ações de eficiência energética para essa edificação. Entretanto, essas ações aqui, essas 6 ações que foram implementadas e que a gente acompanhou durante um ano. Então, a gente fez a implementação, ocorreu ali entre junho e setembro, e a gente monitorou os ganhos de eficiência energética até agora também, até agosto, se eu não me engano. Então, perfeito. A primeira ação de eficiência energética que a gente implementou, foi a capacitação da equipe de manutenção da edificação, os gestores prediais, para realizar ações de eficiência energética dentro da própria edificação, para manter tudo aquilo
que manter, né, a gente mapeou as ações de eficiência energética e precisava de uma equipe para implementar essas ações e identificar novas ações. Então, para isso, a gente aproveitou a equipe de manutenção da própria edificação para fazer esse serviço, sem que houvesse um aumento de custos, né, para a edificação. Pessoal, podem falar, pode abrir o áudio aí, mandar no chat também, não tem importância não, tá? Estamos aqui para conversar. Então, a primeira ação foi essa. A segunda, a gente fez uma programação da iluminação e estacionamentos para que não funcionasse em algumas regiões nos finais de semana e feriados. A gente aplicou duas ações no sistema de climatização aqui. Reduzir esse tempo de operação do ar-condicionado, que antes era de 7 da manhã até as 7 da noite, mais ou menos. A gente colocou o acionamento da central de água gelada conforme a temperatura do dia. Então, em épocas mais frias do ano, o sistema de climatização ele aciona mais tarde. Em épocas mais quentes, ele aciona mais cedo. E a utilização de um free cooling, que é durante a madrugada, as temperaturas, principalmente em Brasília, caem muito. E aí, por volta de umas 4 e 5 horas da manhã, a edificação ela já tinha sensores, já tinha todo um mecanismo automatizado. Então, durante esse período, entre 4 e 5 horas da manhã, em um intervalo ali, o sistema de climatização a gente programou para recolher esse ar da madrugada. Então, ele faz um insuflamento, ele suga uma certa quantidade de ar gelado da madrugada e joga por toda a edificação. Então, esse ar mais frio varrendo toda a edificação, ela vai eliminando aquele mornaço, né? Aquele calor residual que aquela inércia térmica que ficou na edificação do dia anterior. Então, é bem comum isso, né? A gente chega em algum lugar que está fechado e a gente sente na hora a diferença de temperatura. A percepção de temperatura é muito diferente. Então, a gente varrendo a edificação com o ar frio da madrugada, a gente já reduziu a temperatura do edifício para que quando os usuários chegassem ali, a temperatura já estaria bem mais agradável e o sistema de climatização também, quando ele entrasse a funcionar, mesmo o chiller, ele teria que vencer uma temperatura um pouco menor. E isso, ligeiramente menor, talvez 1, 2 graus Celsius ali menores. E isso já traz uma economia muito expressiva. Vou mostrar para vocês logo a logo. A gente também recomendou a instalação de sensores de presença nas garagens. Então, sobre as vagas dos carros, instalamos sensores de presença para que, quando o funcionário chegasse para retirar seu veículo ou chegasse com o veículo, aquele ambiente estaria aceso. Mas quando ele saísse, não tem necessidade de estar aceso sobre os veículos, né? Os corredores, a gente manteve eles todos acesos. Então, os corredores se mantiveram acesos, entretanto, as vagas dos veículos estiveram apagadas. Somente acendia quando alguém ia lá retirar um veículo ou passava próximo daqueles sensores, que trouxe uma economia muito significativa, porque aproximadamente 60% da área total ocupada ali pelos veículos e de iluminação dentro da garagem eram essas áreas de vagas dos carros, né? Então, não precisava estar aceso o tempo todo, igual ocorria antes. E, por último, foi realizada uma substituição gradual da iluminação. As lâmpadas eram fluorescentes e a gente foi substituindo por lâmpadas LEDs. Começou com uma substituição de 100 por mês e finalizamos ali com uma substituição de 200 lâmpadas por mês. Então, dentro desse projeto, essas foram as ações que a gente implementou. Vou aproveitar esse momento aqui que eu estou respirando, trocando slide, só para voltar aqui. Então, esse fato da grande maioria do consumo ser de data center e os data center funcionar quase que igual durante 24 horas, o consumo é quase que o mesmo, a gente não consegue perceber aqui a influência da temperatura de forma tão clara, né? Já que a grande maioria do consumo está atrelado não ao consumo do sistema de climatização, mas sim do consumo do data center. Bruno, Oi, tá conseguindo me Marina. ouvir? Sim, tá. claro. Desculpa te interromper, mas é porque eu me perdi um pouco. Essa coisa que você falou do insuflamento, assim, de melhorar a percepção de temperatura, diminuir a diferença,
Isso foi por causa da automatização que vocês fizeram do sistema de ventilação, dos ar-condicionados? Eu perdi um pouco nessa parte. Claro, Marina. Eu falei um pouco rápido, e pode interromper, tá, pessoal? Pode perguntar. Então, nesse caso, Marina, o que aconteceu, na verdade, é o seguinte, o sistema ele já é preparado para colher o ar de fora. Então, ele faz, a central de água gelada, ela puxa ar do exterior, faz um tratamento desse ar, reduzindo a temperatura dele, e joga dentro da edificação. Então, ela reduziu a temperatura, pega ali fora, vamos lá, 28 graus, reduz para a temperatura de suflamento na casa, e vamos chutar um valor de 15 graus Celsius, a temperatura do ar, um pouquinho mais, talvez uns 18 graus, e aí de 18 graus ela insufla no ambiente que precisa ser climatizado. Então, tem uma sala específica que vai ficar o fan coil, esse ventilador, que vai sugar o ar de fora, reduzir essa temperatura e jogar na sala ali onde está a população, onde está todo mundo trabalhando. Aí esse é o funcionamento do fan coil ali. O que a gente fez é puxar durante a madrugada o ar, mas sem passar ele dentro do fan coil para diminuir a sua temperatura, só puxar ele com a temperatura externa mesmo e jogar esse ar dentro da edificação. Porque a edificação, quando todo mundo saiu, no final do dia, às 18 horas ali, ficou uma temperatura, ficou um calor residual, a inércia térmica ali. E aí, quando vamos supor que o edifício ficou talvez ali nos 26 graus. E quando a gente suga um ar a 24 graus da madrugada, até menos, né, 22 graus, para quem sabe, e joga dentro da edificação, a gente tem ali, então, um varrimento dessa temperatura mais alta, aí vai ocorrer o nivelamento de temperatura, né? E a gente consegue abaixar 2, 3 graus Celsius do início da operação do edifício, porque a gente jogou um ar frio, que estava do ambiente mesmo, que está de graça ali para a gente utilizar, e aí a gente suga ele e joga na edificação. Houve um aumento do consumo da temperatura, houve um aumento do consumo de energia desses equipamentos que fazem esse insuflamento, mas bem pequeno, porque eles fazem uma vez durante o dia em um pequeno espaço de tempo, 15, 20 minutinhos. Então, em 15, 20 minutinhos, todas as máquinas sugam esse ar de fora, jogam dentro da edificação para reduzir ali a temperatura inicial. Tá, não, entendi agora. Ficou mais claro? Não, obrigado. Imagina, não, ficou assim. Show. E aí, além disso, esse free cooling também, ele tinha uma outra funcionalidade. Quando a temperatura externa da edificação, então a temperatura é menor do que a temperatura do ar de retorno, e o que é esse ar de retorno? Então, a gente insuflou, sugou a temperatura externa, isso no funcionamento normal, tá, pessoal? Não durante os 20 minutinhos da madrugada, não. No funcionamento no dia a dia. Vamos supor, às 3 horas da tarde, a temperatura externa da edificação está em 20 graus Celsius, porque é um dia frio, e a temperatura interna do edifício está uns 24 graus Celsius. Isso pode ocorrer porque está todo mundo trabalhando, tem equipamentos, enfim, tem toda uma carga térmica ali, e precisa acionar os equipamentos de climatização, mesmo sendo um dia um pouco mais frio. Essa temperatura, então, o equipamento vai fazer assim, ele vai sugar a temperatura, o ar externo a 20 graus, vai baixar a 18 a temperatura de suflamento, vai jogar na sala. Esse ar chega na sala, mas ele tem que sair, né? Senão a gente vai criar uma zona de alta pressão ali. Então, esse ar ele vai sair e vai voltar para esse fan coil. Geralmente, esse ar ele volta a uma temperatura de uns 24 graus Celsius, 25 graus, que é a temperatura da sala, e está perfeito porque a temperatura externa está muito maior que isso, está uns 28 até 30 graus. E aí a gente reutiliza esse ar. Então, ele fica um ciclo reciclado, né? O ar é reciclado. Então, a gente utiliza o ar que foi insuflado, que foi sugado da sala ali aos 28 graus Celsius, esfria ele a temperatura de suflamento a 18 graus e joga novamente. Esse é o funcionamento normal. Só que se a temperatura externa está menor, aí o sistema, através de sensores, ele consegue identificar que essa temperatura está menor, joga esse ar interno, talvez aí nos 25 graus Celsius, todo fora,
e coleta o ar externo a 20 graus. Então, a gente tem um gap de 4 graus Celsius entre a temperatura de retorno, né, do ar e a temperatura externa. E aí a gente reduz o consumo de energia de todos os nossos equipamentos de climatização, porque antes ele tinha que abaixar uma certa quantidade de ar de 25 graus até 18, agora ele vai baixar essa mesma quantidade de ar, só que de 25 baixou para 18 graus, para 20 graus. Então, ele vai baixar de 20 a 18. Então, um gap só de 2 graus Celsius. Então, isso que a gente implementou para reduzir de forma bem significativa o consumo ali do sistema de climatização. Esse gráfico é incrível, né? Ele mostra, a gente fez um monitoramento do consumo da central de água gelada no dia 23 de maio, que é a curva em vermelha. Aqui a gente consegue perceber o acionamento da central de água gelada e como que se comporta essa curva, né? Como que a potência, o consumo aqui está bem mais alto. E a gente fez esse monitoramento no dia 15 de julho também, já com o sistema operando, né? Um novo sistema com free cooling, um novo horário de acionamento. E a gente percebe a diferença muito grande aqui no consumo durante todo o dia, devido a uma menor carga térmica, né, resultante. E aí a gente consegue também perceber aqui uma redução no consumo também devido a esse deslocamento do acionamento. Então, como o consumo é a integral dos gráficos, se a gente faz a integral desse gráfico do dia 23, a gente percebe que vai ser muito maior não, né? Vai ser maior do que o do dia 15, o que mostra que as ações economizaram energia. A gente vê aqui também, pessoal, só para esclarecer, a gente tem um consumo aqui antes do acionamento, porque o quadro que a gente está monitorando o consumo da central de água gelada, ele tem toda a central de água gelada ali atrelada a ele, mas também tem outros consumos, alguma iluminação, alguns outros exaustores que estão ali atrelados a ele, mas com consumo muito baixo perante ao consumo total do sistema de climatização. Então, não trouxe nenhum tipo de problema aí para a nossa análise. Tá, e aí, implementamos a ação, temos aqui, a gente consegue perceber uma diferença de consumo entre 2 dias, dia 23 e o dia 15. Esses dias a gente tomou um cuidado para selecionar dias com temperaturas parecidas, para não influenciar tanto assim na nossa análise. E aí, como que a gente faz agora a medição e verificação para quantificar os ganhos dessa ação de melhoria no sistema de climatização? Então, como na aula, né, foi mostrado, a primeira parte da medição e verificação é a gente estabelecer uma linha de base. E aí, para estabelecer essa linha de base, a gente fez um monitoramento dia a dia do consumo de energia e dos graus dias de esfriamento, que é quantos graus horário ali no final de um dia inteiro, a temperatura ficou acima de uma temperatura de set point. Eu vou voltar aqui, gente, eu vou compartilhar novamente minha tela, só para compartilhar a tela como um todo, para mostrar para vocês no Excel aqui como que isso funciona de fato. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem maio e junho. É bem grande que eu peguei dados hora a hora da temperatura externa da edificação. Então, eu levantei valores de temperatura hora a hora durante esses 2 meses. E aqui eu tenho o GHR, que é os graus horas de resfriamento. O grau hora de resfriamento quer dizer quantos graus a temperatura em um determinado momento, uma determinada hora, ficou acima da minha temperatura base. Então, a gente estabeleceu que a temperatura base é de 20 graus. Se a temperatura está abaixo dos 20 graus, não tem nenhum grau horas de resfriamento, não foi necessário o resfriamento dessa edificação, não foi necessário entrar com o sistema de climatização para resfriar, mas se a temperatura está acima da minha temperatura de set point, minha temperatura base, a diferença entre elas é o grau horas de resfriamento. E quando eu somo as 24 horas que tem um dia, eu descubro aqui os graus dias de resfriamento. Então, para o dia 1º de maio, foram 28,2 graus de resfriamento. Ficou claro, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre isso? Isso não
não é uma coisa tão simples assim, tipo, é simples vendo aqui, mas geralmente gera muitas dúvidas. Aí, se ficou dúvida, pode falar, tá bom? Então, esse é o grau horas de esfriamento e a soma de um dia inteiro de graus horas, a gente chega nos graus dias de esfriamento. Então, pessoal, continuando aqui, então a gente monitorou o consumo diariamente aqui, dia 5, perdão, dia 6, dia 7, dia 8 estava monitorado, todos os dias a gente monitorou. Registramos aqui o consumo e quantos graus, dias de esfriamento teve naquele dia. E aí, a gente consegue fazer esse gráfico aqui de regressão, que é bem simples aqui no Excel, né? A gente entra com um gráfico de dispersão e entramos com os dados aqui, né, através de inserir... Cadê? Não estou conseguindo falar, gente. Normalmente é bem simples mesmo, e agora eu não estou sabendo onde que eu entro aqui. Alterar, selecionar dados. A gente seleciona dados, adiciona, então a gente quer um gráfico de consumo por graus dias de esfriamento. A gente entra com as variáveis do eixo X. No eixo X, eu vou colocar aqui os graus dias de esfriamento, porque essas são as variáveis independentes que a gente está utilizando. E a gente entra aqui no gráfico, no Y, o consumo que a edificação teve. Perfeito. Estabelecemos aqui, então, pronto, deixa eu dar um OK. Estabelecemos aqui, pessoal, então, um gráfico de regressão. E aí, para a gente identificar aqui, a gente coloca a linha de tendência para ver qual que é a tendência desses valores. E é importante a gente também colocar aqui, para a gente, de fato, entender o R quadrado, para saber o quão próximo, qual que é o desvio padrão desses gráficos ali, dos pontos, na verdade, para a reta que a gente estabeleceu, e também colocamos a equação dessa reta, dessa curva, que traduz todos esses pontos aqui. É isso que eu fiz aqui em cima, só fiz repetir aqui para vocês verem. Esses dados de dias que estão faltando, por exemplo, o dia 8, aqui não está, pode ser um fim de semana, que a gente excluiu, ou pontos que estavam muito fora da curva. Aí, quando tinha pontos muito fora da curva, aqui no dia 8, muito provavelmente é um ponto desse, muito fora da curva, a gente excluiu esse ponto porque atrapalhava a análise. E a gente não conseguia identificar, a gente tem esse direito de excluir alguns pontos para melhorar a nossa análise. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto 58, que é o ponto 1. Se eu excluir o valor dele, eu posso melhorar. Não consegui excluir? Aí, eu melhorei meu R quadrado, tá vendo? Ele foi para 0,73. Então, agora a curva, ela está mais aderente aos pontos. Só que se a gente exclui muitos valores, aí a gente deixa de ter uma curva que é representativa. Então, foi estabelecido, igual eu falei com vocês na aula de medição e verificação, na aula síncrona, né? Que isso é acordado entre o cliente e quem está operando. Então, foi acordado com o cliente que o R ao quadrado da regressão seria de 0,70 e que seria suficientemente representativo para o que a gente quer. E todo mundo concordou, assinado ali um documento, perfeito. A gente trabalha com um R quadrado de 0,70, não precisamos aqui excluir mais dados, não precisamos melhorar essa regressão. Então, é isso, por enquanto. Então, a gente tem o grau de dias de esfriamento, a gente tem o consumo aqui da edificação e conseguimos estabelecer, então, uma equação que representa esse consumo. Deixa eu voltar para a minha apresentação. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me falam, tá bom? Então, aqui o gráfico, né, que eu apresentei para vocês, a equação. Então, o consumo de energia ele é igual a 16,951 vezes os graus dias de resfriamento mais uma constante ali. Daí, pronto, a gente já estabelecemos a nossa linha de base, fizemos a implementação das ações de eficiência energética, agora a gente só tem que fazer o monitoramento. Então, a gente acompanha o consumo da edificação e os graus dias de esfriamento. Vamos acompanhando esses valores dia a dia
para depois fazer esse gráfico aqui, né? Na verdade, não um gráfico, nessa tabela de qual que é o graus dias de esfriamento, qual que é o consumo esperado da edificação e qual que foi o consumo de fato registrado. O consumo esperado é a equação da reta ali que a gente estabeleceu, que aqui no Excel, olha, já pus aqui para ficar mais fácil. Então, o consumo esperado é 16,9, perdão, aqui faltou um 5, né? 951 vezes o grau dias de esfriamento, de esfriação, mais a constante. Então, a gente tem aqui o consumo, a gente que é esperado, a gente tem o consumo que foi medido no nosso medidor, e temos a economia resultante ali dessa ação de eficiência energética diariamente. A gente consegue monitorar aí durante o tempo que for necessário para a gente chegar, né, para estabelecer a economia. É isso que ocorreu nesse edifício, a gente começou a monitorar ali, então depois, fomos monitorando os meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro, registrando a economia financeira, economia em quilowatt-hora de energia e a porcentagem de redução que a gente conseguiu com a ação de eficiência energética. Só que aí, nem tudo é flores, né, gente? Nem tudo são flores, né? Em outubro, ocorreu um incidente com a central de água gelada, ela ficou inoperante, e foi solicitado que suspendesse, então, essa política de acionamento no horário que a gente estava realizando, que era acionar, ligar a central de água gelada em horários alternados diariamente, né? Então, a partir de outubro, ali, de novembro, foi estabelecido um horário fixo de acionamento e desligamento da CAGE, e aqui a gente consegue ver ele, ó. Então, a central de água gelada, aqui, né, a partir do dia 12 de novembro, ela começou a ser ligada às 5 horas da manhã e só era encerrada aqui, ó, às 21, 22 horas, 21h30 mais ou menos, que era o horário que desligava a central de água gelada. Então, todo o trabalho que a gente tinha feito de conscientização, que funcionava, que estava dando certo, interrompido por conta de um incidente na central de água gelada que não estava relacionado às ações, mas impactou de forma geral todos os ocupantes da edificação, que sentiram o calor por um grande período, e a partir daí foi estabelecida uma nova política. A gente... Aí, o que mais que foi feito, né, para facilitar o nosso trabalho, entre aspas, né? Foi instalado mais um equipamento de climatização em um ambiente específico, e esse equipamento, ele foi ligado no mesmo quadro que a gente já tinha definido uma linha de base, já tinha feito todo o trabalho. Não tinha como, depois das ações implementadas, a gente fazer uma nova linha de base, né? Medir de novo e vão voltar tudo como era antigo para estabelecer uma nova linha de base. Isso não existe. Então, o que a gente fez foi acordado, claro, com o cliente, estabelecer uma nova equação, entendemos qual que era o impacto médio de consumo desse novo conjunto que foi instalado, de 130 kWh dia, e estabelecemos isso e acrescentamos isso na constante, esses 130 kWh dia. Assim, a gente conseguiu manter todo o trabalho que já tinha começado para continuar, né, o desenvolvimento. De novembro até março, até o dia 13 de, perdão, até o dia 17 de março, continuou com aquela modalidade que eu falei para vocês, com o sistema operando num regime muito maior, consumindo uma quantidade de energia muito maior. A gente vê algumas economias, muito provavelmente por conta do free cooling que foi instalado, esse se manteve, né? Mas, e aí a gente percebe que o monitoramento tanto serve para medir o consumo, a economia que a gente teve, ou também serve para medir quanto que a gente está consumindo a mais do que a gente consumia antes. Então, houve um aumento aqui de 15, 24, 15% no consumo, e a partir de março voltou, a gente conseguiu convencer os ocupantes, a direção do edifício a voltar ao horário normal, que a gente tinha estabelecido antes. O acionamento de acordo com o período, temperaturas mais frias, né? Em épocas do ano, com temperatura mais fria. Acionar a CAG um pouquinho mais tarde e a gente conseguiu implementar isso. E aí, voltamos a monitorar. Então, tivemos aqui março, abril e maio, reduções aqui muito expressivas, mas por conta desse cara aqui, que também entrou, né?
o Covid-19. Então, aí entra outro fator de ajuste que a gente teve que fazer para considerar as economias de fato que a edificação teve, porque teve economia, porque a central de água gelada continuou funcionando. Mesmo com uma ocupação muito baixinha, ela funcionou, a carga térmica era muito menor, a realidade aqui era muito diferente da nossa linha de base. E aí, conversando com o cliente, estabeleceu-se que a gente ia considerar a economia a média das economias que a gente obteve de junho até outubro do ano passado. Então, a gente estabeleceu, chegamos à média aqui 17 e aplicamos esse valor como a média aqui de redução para a gente saber qual que foi a economia relacionada à medida de eficiência energética implementada e qual que foi a economia relacionada ali ao Covid. Então, o Covid, ele trouxe uma economia de 56, nesse período a gente teve uma economia em média de 45% do consumo, 57 mil kWh, mas que estava de fato relacionado ali à medida de eficiência energética, que a gente estimou em 21.600. Bom, pessoal, aí aqui de forma consolidada, né, os valores, a gente tem aqui então no período de análise de 25 de junho a dia 31 de outubro, uma economia de R$ 41 mil, de 18 de março a 20 de março, que foi quando a gente conseguiu, de fato, voltar, né, com a ação que a gente tinha previsto e monitorar ainda antes do edifício, reduzir essa ocupação significativamente, uma economia, e no período final, ali já com Covid, uma outra economia. Então, essas ações resultou em R$ 59 mil de redução de custos com energia para edificação em um ano de monitoramento. E aqui eu trouxe também os custos e tudo que estava associado às outras ações, né? Detalhei uma, mas trouxe aqui diversas outras. Estou falando muito, hein, pessoal? Alguma pergunta até aí? Vou tomar um gole de água aqui, aí vocês me falam qualquer coisa. Então, vamos continuar, então. De gestão de... Pode falar. Tá me ouvindo, Bruno? Estou ouvindo. Pode falar. Eu fiquei confusa no que era do Covid e o que não entrou no Covid no outro slide, nesse aí. Perfeito. Então, essa daqui foi o monitoramento durante o Covid, né? Então, a gente tinha uma expectativa de consumo X, mas a gente teve um consumo muito menor. Aí o consumo aqui, ó, 50% menor, 48% menor, 45% menor. E a gente sabe que a ação de eficiência energética estava gerando economias em torno de 11, 10, 25, quando muito. Então, a gente não poderia ser desonesto e falar para o cliente que toda aquela economia no sistema de climatização era decorrente à nossa ação de eficiência energética, né? Então, a gente tinha ciência que parte desses 50%, 48%, era relacionado ao Covid, era porque reduziu a ocupação do edifício, tinha uma carga térmica menor. Então, a gente pegou aqui a economia total e aplicamos um fator que é a economia média resultante do período normal, né? Ali de junho a outubro, que foi 17%. Então, 17% de toda essa economia, a gente falou que era por conta da medida de eficiência energética e o restante, né? Todo o restante era por conta do Covid. Então, é uma economia, é bem-vinda, mas é não por conta da ação de eficiência energética, mas sim por conta de uma força maior, do isolamento que reduziu o número de ocupantes ali do edifício. Então, a gente fez só um ajuste na economia que a gente conseguiu perceber, né? Economia calculada ali. E aí foi só uma não, então vocês só relação pegaram proporcional. 17% em cima, né? Exatamente, uma Vocês só regrinha pegaram de 3 ali. 17% desse valor, não. Tá. Exatamente. Não, tranquilo, obrigado. Perfeito? Imagina. E aí a gente tem aqui a gestão da demanda, a gente reduziu a demanda contratada, R$ 14 mil de economia, foram realizadas uma série de ações de eficiência energética pontuais, como estabelecimento de rondas, onde foram identificados ali consumo excessivo, equipamentos ligados sem necessidade,
que foram mapeadas e a gente chegou a uma economia de quase R$ 40 mil, sem nenhum tipo de investimento, tá vendo aqui? A iluminação, aquele primeiro momento que a gente fez uma política, né, que eu falei para vocês sobre os finais de semana e também feriados, era só parte das garagens, eram 2 garagens nesse edifício, são, né? Eram desligadas durante o final de semana e feriado. Só que aí, quando a gente instalou os sensores de presença, não fazia mais sentido essa desligar parte da iluminação durante o feriado e finais de semana, já que o próprio sensor faria isso, né? Então, a gente monitorou por um período, teve uma economia aí, em menos um mês e meio de R$ 300, que é uma economia muito significativa porque não teve nenhum investimento. Na climatização, para fazer o free cool e tudo mais, a gente só precisou trocar um sensor aqui, né? Fazer a substituição de um sensor que estava instalado, por isso um investimento muito baixo e uma economia muito alta, que a gente já tinha calculado, R$ 63 mil. Da iluminação, aqui na 13, que é a instalação de sensores de presença nas garagens, a gente teve uma economia de R$ 4 mil e um investimento de 3.700, então já se pagou. E para a troca da iluminação interna da edificação, substituindo tudo para LED, tudo não, né? De embateladas, parcelas dessas lâmpadas para LED, a gente tem um maior investimento, 27.500, e a economia já superou. A gente teve uma economia já de R$ 30 mil, e essa economia vai ser muito maior, né? Com o passar dos tempos aí, enfim, e aí chegamos a uma economia total, um investimento total de 32 mil, R$ 33 mil, uma economia de energia de 202 mil quilowatt-hora, né? 202 mil, e uma economia financeira de R$ 150 mil. E aí é isso, eficiência energética, é a gente estabelecer uma política, implementando ações de zero custo, para que as economias resultantes dessas ações possam financiar outras medidas que têm um custo mais elevado. Então, esse custo mais elevado que a gente teve aqui para a substituição das Desculpa, deu lâmpadas... ruim no vídeo. Tudo bem. Perdão, Bárbara, não te ouvi. Não consegui te ouvir. Puder mandar no chat a dúvida. E aí, pessoal, é isso. Então, as economias que a gente tem aqui financiam outras ações de eficiência energética, e aí a gente consegue chegar num resultado bem significativo, bem expressivo, em um ano de monitoramento. Após isso, aí entra o benchmark, que foi a aula do Pedro, né? Dentro do benchmark aqui, a gente fez o benchmark antes, avaliou como essa edificação estava no consumo de energia, e depois a gente avaliou novamente, né, esse consumo de energia dessa edificação. E a gente percebe que teve uma economia bem expressiva, né? A gente teve... Só um momento, alguém acho que está sem ser no mudo, se puder pôr no mudo, por gentileza. Prontinho. Voltando aqui, pessoal, então, a gente teve aqui uma variação. Esse retângulo verde é o consumo real da edificação. Esses retângulos aqui menores, esses marcos aqui, o verdinho um pouquinho mais, o azul escuro aqui, perdão, ele é o consumo típico de uma edificação com as características semelhantes, e esse outro verde, um verde meio água, né? Eu sou péssimo com cores, é a boa prática de consumo. Então, nosso edifício, ele saiu aqui de um consumo muito acima do que era o nível típico e se aproximou bastante ali do consumo típico de uma edificação com perfil parecido. E aqui a gente acredita que nos próximos anos, nas próximas ações que vão sendo implementadas, o consumo ainda reduza ainda mais e esse edifício fique ali como uma boa prática, né? Pessoal, é isso até aqui. Eu só queria mostrar para vocês a ferramenta de benchmark aqui também. Não sei se tem alguma pergunta, acho que agora é um bom momento. Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade aí. E se não, a gente coloca uma edificação aqui dentro da ferramenta do benchmark para a gente só fazer uma avaliação do benchmark dela. Então, vamos lá trabalhar com o benchmark. Vou mandar aí no chat para vocês, pessoal, o site, né, do CBCS, onde a gente consegue
fazer essa avaliação do benchmark de energia aí. Aqui eu selecionei um edifício corporativo, né? A gente pode dar um nome aqui, edifício, vamos pôr ED 156. Aqui a gente seleciona onde que ele está inserido, vamos inicialmente no Distrito Federal, Brasília. Aqui a gente tem um período, a gente altera aqui, tá? O período aqui de consumo de energia, o período que a gente tem dados da fatura, vamos simular que seja do 10 de 2019 até o mês de setembro de 2020, e aí a gente entra com o dado do consumo. Ele tem 2 casas decimais, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá, pessoal? Deixa eu ver, acho que tá dando um erro aqui. Sério que tá dando erro? Eu tenho que selecionar aqui, ó. Ele é monousuário. Então, não estava dando erro, pessoal. Eu era o erro aqui. Então, edifício monousuário. Tá dando para ver legal assim? Se não tiver, vocês mandam alguma notícia aí no chat para eu mudar, tá? A área que é condicionada, a área climatizada dessa edificação, a gente tem aqui 13.000 metros quadrados. A área de escritório, 9.211 metros quadrados. Taxa de ocupação, é um edifício que fica normalmente 100% ocupado, tem em média 1.000 funcionários, estacionamento dele 1.298 metros, são 5 andares, 5 pavimentos, mas ele tem 7 elevadores. A carga de CPD é grande, como a gente viu lá, é 65% do consumo, e a carga de outros cargas especiais, que a gente aqui, ó, consumo de energia de cargas especiais, a gente entra. Só explicando, acho que o Pedrão já explicou isso na aula dele, mas o CPD a gente entra porque esse edifício é muito atípico, ele tem um consumo muito alto, mas por conta do CPD. E a gente precisa entrar com o consumo de CPD para comparar com outros edifícios que não tenham CPD. E aí a gente consegue ver se o consumo está aderente ou não. E aí a gente consegue gerar aqui um relatório que vai mostrar se esse edifício está com consumo, qual que é o consumo real, se ele está dentro, se ele está eficiente, se ele está dentro das boas práticas ou se ele está ineficiente. Só fazer um teste, só mostrar para vocês, pessoal. Vamos supor que a gente entre com todo o consumo, mas a gente não elimine o consumo de CPD aqui, ó. Olha a diferença do consumo. E aí a gente ia ter que o edifício está muito ineficiente, está consumindo muita energia, com um potencial gigantesco de redução, quase que metade, né? Mas a verdade não é isso, porque a gente não pode desprezar aqui o consumo de CPD desse edifício. Então, a gente entrando com o consumo de CPD, a gente consegue ver aqui, então, o real consumo e o potencial de eficiência energética dele. E todos esses dados influenciam. Se a gente, vamos supor que esse edifício esteja no Rio de Janeiro, vamos pegar Rio de Janeiro mesmo, tem ele aqui? Tem, Vila Militar. E vamos fazer a avaliação desse edifício no Rio de Janeiro. Aqui a gente viu que o consumo dele é X, o típicos e boa prática. Típico 377, boa prática 342. Vou gerar um relatório. O consumo do edifício continua o mesmo, mas vejam que agora ele aceita um consumo maior, então típico não é mais o 377, é 388. Então, no Rio de Janeiro, se esse edifício não estivesse instalado em Brasília, mas sim no Rio de Janeiro, seria aceitável que ele consumisse um pouco mais de energia, por conta das condições climáticas de lá. E o mesmo vale se a gente colocar uma região um pouco mais fria, não sei, talvez Paraná, né? Paraná, acho que é onde a gente tem temperaturas mais frias. Vamos Curitiba. E vamos ver aqui como comporta. Paraná, Curitiba, reduziu um pouquinho o típico aqui, mas não muito, né? Reduziu para 375 do que era antes 377. Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida de vocês? Algo não ficou tão claro? Vamos bater um papo aqui se vocês tiverem alguma dúvida para a gente finalizar mais essa aula. Não, foi muito bom, Bruno. É só que realmente tem que parar para ler, que é aquele grau de resfriamento. Tem outra que eu entendo, que eu acho que eu não entendo, tipo, na hora que você mostrou ali, então eu vou ter que ler. Quando eu vi essa
aula eu entendi. Aí você mostrou lá na aula, eu fiquei, gente, acho que eu não entendi. Então, acho que, para não tomar seu tempo, eu acho que eu vou tentar ler, e aí se eu não entender, aí eu te chamo. Imagina, a gente tem ainda 6 minutos aí. Eu volto lá no. Vamos voltar no Excel rapidinho. Como eu mencionei, isso é algo que a gente tem que praticar, porque não é algo assim que tão simplesinho, né? Que é fazer algumas vezes para que de fato isso fique mais claro. Mas é simples. O que a gente tem aqui é a temperatura do local. Isso a gente pode pegar no IMET, né? Que tem toda o histórico de temperatura de uma certa região. Essa histórico de temperatura, ele vem a temperatura medida em hora, igual a gente está vendo aqui, e aí a gente estabelece uma temperatura de set point, uma temperatura base, que aqui a gente estabeleceu como 20 graus. Então, se a temperatura de um horário está acima de 20 graus, a diferença dela para 20 graus é os graus horas de esfriamento daquela hora. E quando a gente soma todas as horas, todos os graus de esfriamento hora de um dia, a gente tem os graus horas, os graus dias de esfriamento. Isso é muito bom para a gente não usar a temperatura solta, né? A gente estabelecer um marco ali. Porque se a gente usa a temperatura solta, a gente não tem um marco de mínimo ou um possível. Então, se a gente não usa, qual parâmetro a gente vai falar aqui que a gente poderia utilizar para dizer que essa edificação ela precisou consumir mais energia para climatizar ou não? Então, os graus dias de esfriamento, eles servem justamente para isso. Eu mando para vocês, eu vou subir, mandar não, vou subir no nosso Drive, pessoal, esses dados aqui, acho que eu posso compartilhar sem nenhum tipo de problema, para que vocês consigam brincar também com os dados, né? Então, eu subo com o GDR aqui, subo com a linha de base, para vocês verem aqui o gráfico, brincar aqui com dados, se eu eliminar um dado ou outro, se eu consigo melhorar meu R ao quadrado e por aí vai. E aqui também subo com as informações de determinação de economia para caso vocês consigam fazer uma nova simulação aqui, melhorando o R ao quadrado, aplicar a fórmula que sobrou, a fórmula aqui que a gente tem para o consumo de energia, dentro aqui da determinação e ver se a economia, essa diferença da economia, né? Então, eu subo isso para o material, subo também com a gravata da aula de hoje, se alguém ficou com alguma dúvida ali, pode trocar ideia, né, conversar. E assim, totalmente aberto, tá, pessoal? O grupo lá do Telegram é para isso, o meu e-mail também tá aí para isso, e aí a gente vai conversando, trocando figurinhas aí sobre eficiência energética e, enfim, essas áreas todas aí que circulam e que são tão importantes, né, para, de fato, o diagnóstico energético que a gente trouxe aqui, que é o coração da eficiência energética, identificar mesmo onde que ocorre, onde tem potencial de melhorias, e o monitoramento dos ganhos, porque no final é para isso que a gente faz todas as ações de eficiência energética, para saber o quanto que a gente consegue de fato economizar. Então é isso, agradeço vocês imensamente, fico aí à disposição para qualquer dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, e se o Pedro também quiser fazer algum tipo de comentário aí final. Foi ótimo, Bruno, bem explicativo e achei bem legal a condução e foi ótimo. Você também apresentou a parte do benchmarking, que eu acabei não apresentando esse ajuste do agora que esse caso desse prédio tem um CPD tão consome bastante energia. Acho que ficou bem complementar a aula que eu dei sobre benchmarking. Achei bem legal. Perfeito, Pedro. Não, perfeito, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Obrigado, pessoal. Um abraço e até semana que vem, na quarta-feira.